E se tivéssemos um sistema escolar onde 9 de cada 10 crianças gostassem de ir para a escola, aí eu ficaria calado numa boa. Mas o que acontece é justamente o contrário. A maioria não gosta de ir para a escola. Acredito que os outros só gostam porque não conhecem outra realidade. Só viveram isso. Esse, para mim, é o maior problema dos professores. Querem mudar, fazer algo, pelo menos alguns. Eles sufocam na burocracia e com o modo como tudo funciona, mas têm o mesmo problema. Só conhecem esse jeito. É como um cego falando de cores. Ou você nunca foi à Tailândia e fala sobre cocos tailandeses, ou alguém virgem falando sobre sexo, simplesmente não funciona. E eles também falam sobre educação e formação dentro da sociedade. E eu digo, na palavra Gesellschaft, sociedade, já estão as palavras Esel, burro, e Schaf, ovelha, embutidas. Poderia ser diferente, e para isso não precisa de dinheiro. Sabe, basta pegar o telefone e ver o que funciona em outras escolas de outros países. Não é questão de dizer que faltam bilhões, para a guerra sempre há esse dinheiro. Sempre temos para a indústria farmacêutica, mas não para a escola. O aprendizado de uma criança é algo naturalmente inato. Quando isso para? Quando os pais dizem, meu filho de 12 anos não quer mais aprender, não se interessa por nada. Então eu posso te garantir, por mais duro que isso soe, que houve violência física e ou psicológica contra seu filho. E isso aconteceu por um longo período de tempo. Hoje tenho dois dos meus ativistas favoritos da educação como convidados, Ricardo Lepp e Chris Fader. Sempre digo que precisamos de pessoas de fora, pensadores independentes que desafiem o sistema educacional decadente. Os dois são autênticos, os dois são destemidos, pois nunca ficaram presos nessa rotina diária. Por isso estou muito feliz por essa conversa. Que bom que vocês estão aqui. Vocês dois desafiam o sistema educacional de frente. Isso, claro, não traz só amigos. Como vocês lidam pessoalmente com todas essas críticas, porque vocês já receberam o rótulo de inimigos do sistema ou até de utopistas? Vamos começar com você, Ricardo. Bom, utopista eu ainda não fui chamado, mas todos os outros termos que você pode imaginar na Alemanha, esses eu já recebi. Ah, então, no começo foi muito difícil, tenho que dizer. Eu não era tão contra a escola quanto pensam. Embora me associem a escolas alternativas, eu ia principalmente a escolas públicas, onde mostrava como fazer diferente. Se eu fosse contra a escola e professores, não iria todo dia para uma escola nova. Isso seria idiotice. E, na verdade, só recebi matérias positivas, inclusive nos jornais, durante anos. E só começou a tomar outro rumo quando, em 2021, acho que foi nesse ano, eu me manifestei contra as medidas para crianças. E eu disse, você é um adulto, você é uma pessoa livre, deve decidir por si mesmo. Mas eu disse, com crianças eu vejo todos os dias o que isso causa. Me posicionei contra isso e no dia seguinte começou tudo, nem quero citar os termos, mas foi tudo que você pode imaginar. E eu já não tinha uma grande opinião sobre a mídia e sobre as emissoras públicas antes disso. Mas pensei, ok, eles ao menos precisam cumprir o básico. Percebi que eles não precisam. Eles não respondem. Reescreveram meu currículo, disseram que minha empresa era do meu irmão e erraram meu nome. Coisas bem idiotas assim. Sim, tipo, simplesmente reescrever o currículo ou algo assim, algo que se encaixe. Eu disse, gente, esse ano só estava na escola. Enviei meu boletim e não tive resposta. Porque combina com a imagem que eles têm agora. Ou quando vieram com racismo pra cima de mim. Então eu também não deveria estar conversando com você agora. E o engraçado foi que eu fui desconvidado por acusações de racismo. E eu estava sentado nos Emirados com um paquistanês, um emiradense e um vietnamita na mesa. Porque acabei de iniciar projetos nesses países. Ao mesmo tempo, recebi no celular um e-mail dizendo que não poderia ficar com o salão por graves acusações de racismo. Mostrei para eles e riram muito. E então percebi, ok. E aí escrevi para eles, para esse jornal, e disse: Ei, o que exatamente vocês têm contra mim? Eles só dizem que existem essas acusações contra mim. Eles não dizem o motivo. E então, 400 mães que me acompanham olharam para esse jornal e disseram: Onde estão essas coisas? Eu disse: Eu também, se houver um vídeo em que africanos, chineses ou qualquer outra pessoa realmente se sinta muito ofendida por mim, eu tiraria do ar e pediria desculpas. Porque julgar alguém de forma generalizada é idiotice, porque existem pessoas burras em todo lugar e existem pessoas incríveis em todo lugar. Em todo país, em toda cultura, em toda religião, em todos os lugares onde estive no mundo. E você simplesmente não recebe resposta. Eles simplesmente te silenciam. E na minha opinião, a regra básica do jornalismo é que eu falo com os dois lados. Nenhum deles jamais falou comigo. Cris, como é pra você? Como você lida mentalmente quando recebe uma ou outra crítica? Então, felizmente, eu aprendi muito cedo que o que os outros dizem não tem nada a ver comigo. Felizmente, cheguei a essa conclusão bem cedo.
E, basicamente, talvez para descrever um pouco mais a postura por trás disso, eu acho que crítica muitas vezes é confundida com opinião, mas são coisas diferentes. Sim, para mim, crítica e feedback são sempre algo que deve fortalecer o outro, servir a ele, ajudá-lo a avançar. O restante, para mim, é só opinião. Sim, essa é pelo menos a minha definição disso. E as opiniões dos outros eu não posso influenciar de qualquer forma, e sim, elas também não têm nada a ver comigo. Também existe um ditado muito bonito que diz: algumas pessoas te amam, outras te odeiam, e nada disso tem a ver com você. Sim, e eu acho que isso resume muito bem. E como eu disse, se alguém acha o que eu faço, como eu vivo, de alguma forma bobo, então que ache bobo. Isso não tem nada a ver comigo. Sim, e por isso realmente não me interessa. E assim eu consigo me distanciar disso muito bem. Embora tudo esteja dentro dos limites, tenho que dizer, claro, no começo, quando decidimos viver com nossos filhos completamente sem escola, isso foi, claro, algo muito desconhecido para muitos e também, sim, cercado de muitos, como se diz, preconceitos, mas isso mudou relativamente rápido. Sim, até mesmo as pessoas que no começo não me criticaram, mas sim me julgaram por isso, acho que essa palavra encaixa melhor. Essas pessoas hoje me admiram por isso, vêm até mim, perguntam como vai, como você fez aquilo, também quero e assim por diante. Então isso realmente se inverteu com o passar do tempo. E sobre utopia, acabei de lembrar, acho que Oscar Wilde disse isso uma vez. Como é que é? Progresso é apenas a realização da utopia. Eu também acho essa frase realmente incrível. E sim, se alguém falasse de utopia comigo agora, acho que seria difícil porque eu vivo isso há 8 anos. Sim, então não pode ser tão utópico assim, afinal de contas. Com certeza. Uma declaração muito legal de vocês dois. Acho incrível que estejam sendo porta-bandeiras desafiando esse sistema educacional decadente. Acho que nenhum desses atores no sistema educacional tem más intenções. Acho que eles estão simplesmente extremamente sobrecarregados. Conheci tantos colegas que nos primeiros 3 a 5 anos tinham o máximo de entusiasmo. Eles querem começar, querem mudar as coisas, e aí vem o dia a dia e atrapalha tudo. Aí você fica preso nessa burocracia, só correndo atrás, só tentando sobreviver, e então aparece alguém que de alguma forma defende uma abordagem destemida. Pessoas assim são combatidas pelo sistema até certo ponto. A mensagem de vocês é realmente muito positiva e cheia de luz. As pessoas que você inspira do outro lado, isso é muito mais valioso do que os 2 ou 3 que ainda querem se apegar a alguma imagem antiga do sistema educacional decadente. Então, como o Cris disse, nunca ninguém criticou o que eu falei. Isso nunca aconteceu. Eu estou aberto para discussões. Eu estive em muitas salas dos professores e disse: Ei, se vocês tiverem um método ou qualquer coisa que funcione melhor, eu gostaria de ouvir. Mas isso não ocorreu. Eu até ficaria feliz, pois digo, não dá para ser professor ou como eu falar disso sem querer aprender também. Mas as principais desculpas eram: você não fez faculdade, ou você é muito jovem, ou sempre foi assim mesmo. Isso não é argumento nenhum. Se alguém souber como fazer melhor, estou aberto a ouvir. E se nosso sistema escolar agradasse 9 em cada 10 crianças, eu também me calaria. Mas o que acontece é justamente o contrário. A maioria não gosta de ir. E eu afirmo que os poucos que gostam de ir é porque não conhecem outra coisa. Eles só viveram isso. Na minha opinião, esse é o maior problema dos novos professores. Vejo como você. A maioria dos jovens professores que conheço quer mudar algo. Não todos, mas alguns sim. E aí eles sufocam na burocracia, eles sufocam com o jeito que as coisas são, mas eles têm exatamente o mesmo problema, eles só conhecem desse jeito. É como um cego falando de cores, alguém que nunca foi à Tailândia comentando sobre cocos tailandeses ou um virgem falando de sexo, simplesmente não funciona. Ou seja, eles precisariam experimentar por si mesmos ou, no melhor dos casos, junto com seus filhos, como as coisas podem ser diferentes. Experimentar outras metodologias, experimentar outros sistemas escolares. E essa é a diferença. Eu experimentei na própria pele como a aprendizagem livre, o homeschooling e também o sistema escolar estatal me afetam. Eu experimentei isso com muitas outras pessoas. E isso é uma base de discussão completamente diferente. Muitos professores querem mudar algo, mas nem sabem como, pois só conhecem a escola. Eles querem ser mais amigáveis, dar menos dever de casa ou tornar as provas mais agradáveis. Mas eles não conhecem outro jeito. Esse é o problema de base. Por isso também dizemos que vamos simplesmente viver isso de outro jeito, como exemplo, para que mais pessoas também possam dar esse passo e para que seus filhos realmente possam se relacionar com a educação de outra forma.
Então vamos direto ao assunto, Ricardo. O que eu sempre acho fascinante em você é essa capacidade de aprender rápido. Idiomas estrangeiros, matemática em poucas semanas em vez de anos. Se essa fórmula é tão simples, por que o sistema ainda insiste teimosamente nos modelos do século XIX? É realmente assim que agora a sociedade deve ser programada para andar pelo mundo movida pelo medo? Por que você acha que isso ainda está tão enraizado? Se eu disser que querem criar ovelhas pobres, burras e medrosas, já chamam de teoria da conspiração. Vamos inverter a pergunta. Sabemos que os escandinavos aprendem idiomas melhor que os alemães. Isso é simples, sem muita discussão. Eles são melhores. Sabemos que os indianos, os coreanos, os chineses e os japoneses são melhores em matemática do que nós. Eu não acredito que exista lá em cima um grande distribuidor divino que olha para uma alma e diz: Você é bom em matemática, vou te mandar para a Índia. Você é um idiota, vou te mandar para a Alemanha. Eu simplesmente não acredito nisso, né? Mas eles têm uma metodologia diferente e uma abordagem diferente em relação a isso. Apenas observei o que funciona melhor nesses países em certos aspectos. Incorporei um pouco disso, europeizei em partes e mostrei para as crianças aqui. Elas tiveram os mesmos resultados. E agora te pergunto, o que realmente mudou na escola nos últimos 100 anos, além de não usarmos mais a vara e termos quadros digitais ou iPads? O que mudou de forma fundamental? Olhe para todas as outras indústrias, carros, aviões, não importa o que seja, veja todas as diferenças que surgiram e então olhe para a sala de aula de 100 anos atrás e agora. Isso ainda é igual. Veja o conteúdo escolar, na verdade, até pioramos nos resultados. Então, o que era exigido em matemática ou em alemão naquela época e agora está piorando muito, mesmo com os custos da educação explodindo. Ao dizer que é teoria da conspiração pensar que fazemos isso de propósito, temos um ou outro funcionário nesses ministérios da educação ou cultura. Há uma ou duas pessoas lá. Seria possível que colocássemos só uma única pessoa por estado para analisar e dizer: ok, temos definitivamente problemas no ensino de matemática ou de inglês. Isso são simplesmente fatos. Poderíamos dar uma olhada em quais países, regiões ou escolas isso funciona melhor. Ele vai lá e diz: o que é diferente? Agora entendemos, vamos integrar. Em outros setores, seria assim: se a indústria automobilística alemã não conseguisse mais dar conta de nada e agora só os coreanos ou os japoneses conseguissem, você teria todos os olheiros lá. Se o FC Bayern de Munique não ganhar mais nada, mas algum clube da Albânia ou da Grécia ganhar, você vai ter todo olheiro, todo treinador, todo técnico lá dentro. Como eles comem, como eles treinam, o que eles fazem de diferente, qual é a tática deles, o que é garantido. Na escola sabemos que outros lugares funcionam melhor. E eles falam, mas ninguém presta atenção. E aí te pergunto, é de propósito ou não? Há 40 anos podia-se dizer que não era simples. Eles tinham várias tarefas. Viajar para a Índia era difícil, ou para a Suécia, que nem é tão longe. Pelo menos desde a época da internet, não há discussão. Quanto tempo um ministro da educação alemão precisa para conseguir falar com um colega professor da Suécia ao telefone? Não muito tempo. E então eu te digo, acredite ou não, isso foi feito de propósito. Eles também discutem educação, formação e sociedade. Eu digo, na palavra Gesellschaft, sociedade, já estão incluídas Esel, burro, e Schaf, ovelha. Poderia ser feito. E para isso não precisa de dinheiro, sabe? É só pegar o telefone e ver o que está funcionando melhor em outras escolas ou em outros países. Não é uma questão de, nós não temos bilhões. Para guerras, aliás, a gente sempre tem. Sempre há para a indústria farmacêutica, mas não para a escola. Eu conheço escolas suficientes para as quais doei traves de futebol ou bolas do meu clube. Eles dizem que não conseguem e precisam ficar 2 anos pedindo uma coisa dessas. E eu digo, é de propósito. Se gasta mais com guerras e indústria farmacêutica do que com educação, e não há uma única pessoa encarregada de analisar e integrar novos métodos e novos sistemas escolares ao nosso sistema escolar, então é algo intencional. Qual é a sua opinião, Chris? Ouvindo agora o que Ricardo disse, quero dizer, eu concordo com todos os pontos. Qual é a sua opinião? Porque aqui na Alemanha parece que desde o século XIX não avançamos nada. Bom, eu também já me aprofundei muito nesses temas. Concordo 100% com o que Ricardo disse, mas também é interessante olhar para a história da origem da escola e ver com que sentido e para qual finalidade a escola surgiu. E esse nunca foi, o objetivo da escola, formar pessoas o mais críticas e independentes possível. Na verdade, sim, ou você precisava de soldados, sim, que realmente obedecessem ordens, que fossem obedientes.
Sim, eles não deveriam nem pensar muito. Se faz sentido o que estão me pedindo aqui agora, eles simplesmente têm que funcionar. Sim, e essas estruturas ainda estão totalmente presentes até hoje. Talvez aqui e ali de forma um pouco mais branda e talvez tenham enfeitado um pouco ou dado nomes diferentes para algumas coisas. Mas o fundamento continua sendo o mesmo e, como eu disse, esse nunca foi o objetivo. E o propósito da escola, sim, não era realmente formar pessoas independentes, autoconfiantes e críticas. E sim, talvez isso pareça mais uma teoria da conspiração, mas quero aproveitar para convidar todos a realmente conhecerem a história da origem da escola. Isso fica muito, muito claro rapidamente. Sim, e que justamente nessa época, desde então, quase nada mudou. Isso também é claro. Sim, e por isso sim, para mim também fica claro o fato de que na Alemanha você não tem a liberdade de escolher outro caminho. Sim, e isso deixa tudo muito claro. Porque por quê? Qual é o problema se alguém diz: "Eu vivo sem escola, assim como faço com meus filhos"? Sim, se a escola é tão boa assim e cobre tudo o que uma pessoa precisa para a vida, então com certeza eu perceberia, no máximo depois de um ano, ok, sem escola não funciona, eu mando meus filhos de volta para a escola. Mas esse não é o caso, sim, e eu acho que em todo lugar onde existe uma obrigação, sim, tem algo que não está totalmente certo, ou talvez até uma mentira escondida. A Alemanha é um dos pouquíssimos países que tem a obrigatoriedade de presença física na escola. E isso vem de 1938. Não acredito que naquela época pensavam só no bem das crianças. Ninguém me convence disso. Se tivéssemos resultados melhores que países onde isso é mais livre, poderíamos discutir. Somos 2 vezes mais rigorosos que os outros. Sim, e aqui garantimos com policiais que toda criança vá para a escola, porque temos resultados muito melhores do que todos os outros. Aí sim poderíamos discutir sobre isso. Mas nós temos na Alemanha, de longe, o regime mais rigoroso, regimento, nesse aspecto. De longe, as regras mais estúpidas nesse aspecto. E nós não temos os melhores resultados. Em parte, até resultados muito piores. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos você pode aprender livremente de forma totalmente legal. Isso é possível na Inglaterra e Irlanda. Não significa que os irlandeses não saibam mais ler e escrever. Se você olhar, na verdade, não dou muito valor a testes públicos como o PISA. Se você observar, os países na Europa que estão mais rigorosos estão piorando cada vez mais. Como o Chris falou, se a escola fosse tão boa, iriam lá por vontade própria. Assim, nossa ideia daria errado e passaríamos a vida pedindo: por favor, vá para a escola, não faça outra coisa. Eu tentei. Isso seria o mais simples. Mas como ele disse, quando há obrigação por trás, praticamente sempre há uma mentira por trás. É como no Centro das Trevas, ou seja, ZDF. Sabe, eles fazem conteúdos tão bons que precisam obrigar as pessoas. E lá precisam prender as pessoas. Como ex-funcionário público, posso afirmar, no sistema escolar, como professor, é difícil mudar muita coisa. Claro que pode ser que você consiga fazer alguma coisa dentro da sala de aula, dentro da escola, dentro da cidade, talvez até seja reconhecido de alguma forma, mas eu acho que de fora você tem uma alavanca muito, muito maior para poder mexer no sistema educacional. Simplesmente no momento em que você cria um novo movimento lá fora, sem queimar as pontes antigas, acho que você se torna muito mais poderoso. Muita gente se beneficia desse sistema lá fora, algo inimaginável para nós. Isso te coloca em uma falsa segurança, com bom salário e status de funcionário público. E no fim, os envolvidos nesse sistema não querem realmente mudar nada. Quando eu chegava antes com uma ideia revolucionária para a direção da escola, sempre era assim: calma aí, diminui um pouco, Simon. Talvez faça primeiro dentro da escola, tipo uma atividade extracurricular ou algo assim. Talvez primeiro dentro da escola, 1 ou 2 primeiro der Schule 1, 2, 3 Jahre testen. Antes de você sair por aí com isso. Ou seja, a gente também virou professor por um motivo. Talvez em um extremo exista a liberdade, no outro extremo existe a segurança. Isso acontece em certa medida e não quero julgar. Conheci pessoas incríveis lá, mas de certo modo também ocorre uma seleção negativa. Quero dizer, se eu tenho um abitur, nota 1 em matemática e sou brilhante, com certeza não vou ser professor. Muitas vezes são pessoas que talvez tenham tirado só 3,0 ou 4,0 em matemática e deram um jeito de passar. Caso contrário, provavelmente estariam ganhando 5, 6, 7 vezes mais na iniciativa privada se a escola não oferecesse isso. Acho que os pais que nos assistem também precisam se envolver nisso. Sim, existe uma mentalidade de que a escola resolve tudo, que eu achava até engraçada, onde simplesmente os alunos são deixados na escola e se espera que a escola compense tudo aquilo que é completamente negligenciado em casa. Me dê 3 recomendações bem concretas para os pais,
para que em casa possam minimizar os danos que o sistema não consegue compensar. Eu vejo a principal responsabilidade realmente nos pais, porque mesmo que as crianças não gostem de ir para lá, quem é que as manda para lá? Quem escolheu essa vida? Não falo isso de forma maldosa. Os pais também só conhecem a escola e tentam impor isso aos filhos. Me diga, vocês se divertiram? Iriam lá de novo por vontade própria? Vocês estão aprendendo agora do mesmo jeito que as crianças aprendem na escola? E aí sempre vem um não. O aprendizado se baseia em 2 pontos: relacionamento e exemplo, como já disse várias vezes. Se você não aprende como na escola, não pode exigir isso do seu filho. Isso não vai funcionar e os resultados serão os mesmos que você mesmo já teve, certo? Para alguns melhora, para outros piora, mas as orientações práticas são claras. O ideal seria: faça como o Chris, tire-os de lá. Viva uma vida diferente. Sua tarefa como pai é proteger seus filhos. E se meus filhos tiverem dor de barriga de manhã, dor de cabeça de manhã, vomitarem e disserem, eu não quero ir lá, chorarem e implorarem, então eu me mudo para o Congo, se for o único lugar onde é possível aprender livremente. Não importa o destino, minha tarefa é proteger meus filhos. A gente precisa entender isso. Nada dessa mentalidade de terceirizar tudo. Eu simplesmente largo eles lá e acho que eles têm que se virar. Depois eu que lido com isso. Meu relacionamento com meus filhos é afetado, porque é meu filho. O professor um dia vai embora. Não existe relacionamento ali. Eu fico com eles e eles dizem, você me obrigou a ir para a escola. E depois a gente se pergunta por que, aos 18 anos, eles não vêm mais até nós por vontade própria. Ou seja, esse relacionamento sofre com isso. Ou seja, o melhor seria deixar isso completamente de lado. Como os tutoriais, tem do Chris, tem meus também. Existem opções suficientes. Hoje em dia, há tantas pessoas que mostram isso na prática. Se isso não for possível, o passo 2 seria fazer a escola do futuro. Passo 1, você encontra isso gratuitamente no meu site. Falando bem por alto, nós usamos técnicas de aprendizagem. Nós usamos métodos do mundo todo que realmente funcionam para minimizar o estresse escolar. Para que a criança saiba, ok, eu consigo passar nas provas, eu consigo aprender bem, eu consigo memorizar números facilmente e consigo lidar bem com o vocabulário. Ou seja, tiramos muita pressão da equação e criamos mais liberdade, porque conseguimos aprender mais rápido. Usamos esse tempo para esportes, música, arte e tudo importante para a criança. Não é o ideal, mas esse primeiro passo sempre pode ser dado mesmo na Alemanha. E o terceiro seria, seja brutalmente honesto com seu filho. E quando digo brutalmente honesto, é brutalmente honesto mesmo. Vou chamar de dificuldades da puberdade. Chris não tem isso com os filhos. Éramos 3 meninos e não passamos por isso com meus pais. Não lembro de brigas com eles. Isso não existia, mas havia uma franqueza brutal em casa. E eu vi isso em muitas famílias, quando as crianças, de repente, aos 14 anos, não querem mais conversar com os pais nem nada, porque simplesmente percebem que eles dizem A e fazem B. Dizem que a escola é divertida, mas os pais não agem assim. Falam que brigar é ruim, mas brigam quando a porta do quarto fecha. O terceiro é, seja honesto com seus filhos. Me desculpe por você passar por isso. Não fui corajoso para te tirar dessa situação. Também não gostava dessa época e tive um professor que implicava comigo. Eu te entendo e sei que você nunca mais vai precisar passar por isso. Por favor, me perdoe. Vamos encontrar uma maneira de fazer isso melhor. Frequentemente, após 2 ou 3 frases, as crianças choravam e diziam: mamãe, papai, vocês estão do meu lado de novo, era só isso que eu queria. E as crianças aguentam muita coisa na escola quando sabem que ambos os pais estão 100% do lado delas. Aí não tem muito que possa dar errado lá. E quando os pais dizem, não conseguimos sair da Alemanha, não temos coragem. Mas você sabe que eles te apoiam, te entendem e não dizem, o professor está certo, aguente, sempre foi assim, eu também passei por isso. Toda essa merda. Ah, faz muita diferença quando os pais apoiam assim. Os 3 pontos, então, ou sair, se não der, escola do futuro passo 1, se por algum motivo isso também não for possível, pelo menos sejam brutalmente honestos com seus filhos. Muito forte. Chris, a próxima pergunta é sua. Você deve ouvir esse argumento com frequência. Estou preso no sistema, não posso pedir demissão, não quero pedir demissão, não posso emigrar ou de alguma forma virar toda a minha vida de cabeça para baixo agora. E o produto, ou seja, a vida que vocês de certa forma propagam, para a maioria das pessoas, isso nem é algo viável de se colocar em prática. No fundo, isso é apenas para famílias privilegiadas e mais ligadas à educação, sendo um luxo para pessoas muito criativas. Sim, eu ouço isso de vez em quando. Isso é verdade. Bem, eu quero dizer, antes de tudo, que eu entendo que se alguém, talvez agora aqui também no seu canal, Simo, que está ouvindo isso pela primeira vez, que ainda não se envolveu ou se ocupou com os temas escola, educação, principalmente caminhos alternativos de educação, que isso pode parecer, a princípio,
totalmente absurdo, que está muito distante, realmente fora da realidade, muitas vezes também para muitos. Eu consigo entender isso. E o Ricardo já disse, né? O motivo disso, por sua vez, é que todos nós não conhecemos nada diferente. Acho que provavelmente todo mundo que vai assistir a este vídeo, a este episódio, já esteve na escola, sim, e hoje aceitamos isso como normal e, mesmo que não tenha feito bem para muitos de nós, ainda assim tentamos de alguma forma defender isso. Isso pode ser explicado psicologicamente, mas vou deixar de lado por enquanto. Mas esse é justamente o ponto em que estamos. Só conhecemos uma coisa e todo o resto nos causa algum medo. É desconhecido, é novo. E isso, aliás, também é uma consequência da escola. Normalmente tendemos a rejeitar o novo. Sim, e também temos muito medo de cometer erros, uma consequência bem típica da escola. Sim, porque fomos punidos por erros na escola, sim. E isso é algo que nos freia enormemente na nossa vida, nos limita e restringe muito. E quero deixar claro desde já que o que eu vivo há 8 anos também não é um modelo escolar alternativo. Não praticamos ensino domiciliar, não ensino meus filhos, e isso já é algo que muitos nem conseguem imaginar. E eu acho isso interessante, porque para mim é a coisa mais natural do mundo. Sim, e nós, como sociedade, já nos afastamos tanto disso que nem conseguimos mais imaginar. Acho isso muito impressionante, mas entendo. 10 anos atrás eu também estava em outro ponto e não imaginava isso, por isso compreendo totalmente. Talvez seja bom explicar um pouco para as pessoas, pois para muitos isso pode soar absurdo. Mas no final das contas, sim, a gente sempre pode observar isso nas crianças, seja aprendendo a andar, seja aprendendo a falar. Elas aprendem tudo isso no seu próprio ritmo, do seu jeito, no seu tempo. Sim, isso nunca para. Isso nunca para. Meus filhos, que agora têm 15 e 9 anos, o que eles aprendem todos os dias, motivados por essa vontade interna. Nenhum método de aprendizagem supera isso. Ricardo tem métodos de aprendizagem excelentes, quero deixar isso claro, mas isso não pode ser superado por nenhum método de aprendizagem. Isso pode ser superado? Ponto final. E esse é o estado natural e não precisa de nada de nós, pais de fora. De alguma forma, como você acabou de dizer, quaisquer privilégios, algum dinheiro, qualquer formação acadêmica própria ou qualquer outra coisa, mas eu realmente digo, hoje em dia, quanto menos a gente se intrometer, melhor. Eu me afasto totalmente disso. Não interfiro em nada com meus filhos. Se eles tiverem perguntas, se vierem até mim, obviamente eu estou lá e respondo como eu consigo. Nós mesmos pesquisamos e buscamos respostas para essas perguntas. E eles também escolhem, é claro, seus próprios professores na vida real, e são justamente aquelas pessoas que têm essa função de exemplo, como o Ricardo descreveu, sim, onde existe um vínculo, sim, pessoas que estão em um lugar onde as crianças pensam, uau, eu gostaria de chegar lá, ou eles sabem algo que eu não sei. Sim, e então eles vão com seu entusiasmo até essas pessoas, e todos estão imediatamente abertos para compartilhar tudo o que sabem. Nunca houve rejeição ou um não vou contar agora, mas quando uma criança vem com olhos brilhando e entusiasmo dizendo me explica como isso funciona, todo mundo se sente muito honrado, valorizado e apreciado, e isso é o que vivemos todos os dias. E, sim, por isso para mim se tornou realmente absurdo esse modo de pensar, que aliás foi a própria escola que nos ensinou. Você precisa da escola para a sua vida, para o diploma e tudo mais. Então, existem muitos preconceitos que circulam por aí, e isso também entra nessa categoria, dizer que sim, você precisa disso ou daquilo para conseguir dar conta das coisas. Acho que isso é importante para esse caminho. Sim, talvez ter algumas ferramentas à disposição, conhecer alguns conceitos básicos, saber sobre alguns fundamentos quando se trata de vínculo, quando se trata de relacionamento. Esses são, na verdade, os temas centrais, e não se meu filho vai aprender inglês agora ou não, ou ler ou escrever. Isso acontece naturalmente. Sim, minha filha, de 9 anos, está escrevendo o seu 19º livro. Nunca praticamos leitura ou escrita com ela. Mesmo assim, minha filha de 15 anos já tem seu próprio negócio e está colocando em prática. Isso até deixa a gente sem palavras. Simplesmente como resultado do entusiasmo dela, porque assim você adquire habilidades e competências de uma forma totalmente natural. Então, no fundo, é tão simples, porque eu sempre ouço, sem escola, isso é muito estressante. E realmente eu ouço isso o tempo todo. E para mim é justamente o contrário de novo. Eu penso em toda a influência da escola.
esse estresse, essa pressão, essa separação que acontece, todos esses problemas paralelos que surgem lá, com bullying, exclusão, mídias, redes sociais, seja o que for. São tantas coisas que acontecem ali. Vejo isso diariamente com as famílias e conheço pela minha própria experiência. Isso não acontece aqui com a gente, não existe. Sim. Ou seja, esse caminho sem escola é, na verdade, o mais tranquilo de todos e, ao mesmo tempo, uma enorme liberdade e enriquecimento. E isso, para mim, hoje em dia, já não consigo imaginar de outra forma, sabe? Mas eu entendo, só para fechar o ciclo aqui, que por causa da nossa própria formação, especialmente pelo tempo que passamos na escola, a gente acabou se afastando muito disso. Mas eu acho que isso está mudando um pouco agora. Tem cada vez mais famílias que estão buscando esse caminho. Existem caminhos e possibilidades, até mesmo na Alemanha. Você expressou isso de uma forma tão bonita, e se a gente simplificar um pouco, quero dizer, nós temos a honra. É assim que eu vejo, é assim que eu encaro a vida com minha filha. Eu tenho uma filha de 4 anos e meio. Eu tenho a honra de poder ouvir minha filha. Ela segue conectada à sua divindade. A gente mesmo, como adulto, fica meio insensível. Agora eles também querem te impedir, de alguma forma, de se conectar com a sua intuição. Quero dizer, você é bombardeado com tantas informações. O que as gerações anteriores tinham que processar em 1 ano, as gerações de hoje têm que processar em poucos dias, e as gerações futuras em ainda menos tempo. Ou seja, esse excesso de informações, na minha opinião, serve justamente para te desconectar um pouco da sua intuição, né? E no fundo, a nossa tarefa hoje em dia é simplesmente nos lembrarmos de quem realmente queremos ser neste mundo. Se a gente colocar isso em prática do jeito que vocês acabaram de explicar, sem precisar ficar preso nesse emaranhado de parágrafos, no fim das contas, nossos maiores mestres são essas experiências. Ricardo, conta pra gente, você tem um filho de 7 meses. Quais foram as experiências, o que seu filho te ensinou nesses primeiros 7 meses de vida? Você acha que entende amor incondicional, mas com seu filho sente de um jeito completamente novo, né? Ele pode te sujar inteiro, fazer cocô e vomitar ao mesmo tempo, mas ainda assim você só pensa que faria qualquer coisa por ele, com todo amor. Então, isso é mais uma coisa bonita, né? Esse vínculo emocional que se cria. E eu sempre penso, toda vez que imagino que teria que acordá-lo todos os dias contra a vontade dele, em um horário que ele não quer, e mandá-lo para um lugar onde ele não quer ir, sabe? Isso bate alguma coisa dentro de mim. E eu não faço nada disso com ele. E eu simplesmente aprendi, trabalhando com muitas crianças, e isso pode soar completamente absurdo para a mentalidade alemã, mas é como o Chris disse, quanto menos eu faço com eles, melhores são os resultados. Parece absurdo para quem nunca viveu diferente. E eu me concentro em 3 pontos, e todo dia quando eu o observo, eu simplesmente sei, ok, é para lá que a coisa está indo. Esses 3 são simples. O primeiro é o amor incondicional. Ou seja, eu quero que o que eu sinto por ele agora permaneça. Eu tive isso em parte com os meus pais. Aos 15 ou 16 anos eu sabia que podia chegar em casa e dizer: pai, quero ser traficante de drogas. Ele não teria me batido, não teria gritado comigo, não teria me expulsado, mesmo que não ficasse feliz com isso. Mas ele teria dito: olha, se você quer seguir esse caminho e precisa dessa experiência na sua vida, então vá em frente. Porque eles também têm a opinião muito clara de que não sabem onde estarão em 10 anos. Como vou saber onde você estará em 10 anos? Não podemos dizer, não sabemos se você precisa dessa experiência ou não. Sou conhecido aqui como senhor anti-escola. Se uma criança de 6 anos me pede algo dizendo, papai, eu quero isso porque eu mando ela para lá. Ele recebe um celular meu e se mandar uma mensagem dizendo que não quer mais, na mesma hora é desmatriculado. Talvez ele queira seguir meu caminho e precise de um tempo lá, seja um dia, uma semana, um mês ou um ano. Talvez ele precise, assim como eu precisei. Precisei conhecer ambos os mundos para fazer o que faço hoje, algo impossível se tivesse ficado só fora da escola. Então todo o resto teria funcionado, menos isso que eu estou tentando fazer agora, que é reformar a escola. E se ele quiser ser funcionário público no Canadá, instrutor de surf em Bali, professor de matemática na Rússia ou participar de algum reality show na selva na África, isso não é da minha conta. Eu não sei o que ele planejou para a vida dele. Ou seja, eu me esforço para continuar com esse amor incondicional. Que eu diga, esse é meu filho, sou grato por ele e o acompanho o melhor que posso. Não julgo para onde ele vai, não vou conseguir sempre, mas esse é meu objetivo inicial. O segundo é que percebo que se ele precisa de algo, como se movimentar. Não devo dizer, o papai joga tênis de mesa e atletismo, então fará isso também. Mas sim, ok, ele quer se movimentar. Eu mostro para ele o maior número possível de esportes e vejo com qual ele se identifica.
Se for algo com o qual não tenho ligação, como basquete, encaminho para o Cris, que jogou por muito tempo. Se meu filho quiser dançar, mando para minha melhor amiga, que é dançarina profissional. Minha tarefa é garantir esse espaço, levando-o de carro 3 vezes por semana ou organizando alguém para vir à nossa casa. Como pai, essa responsabilidade é minha, ele não pode fazer sozinho. O terceiro ponto, que é a principal tarefa, dará trabalho para as próximas 500 gerações. O terceiro ponto é que as crianças querem referências fortes. Portanto, se quero que meu filho seja saudável e feliz, preciso ser saudável e feliz também. A terceira tarefa é a autorrealização, o desenvolvimento pessoal. Isso nunca termina. Ela trabalha em mim e ainda tenho questões internas para resolver, talvez até daqui a 50 anos. E a criança, na verdade, quer ter o Superman como pai e a Mulher Maravilha como mãe. Elas querem ver os pais super-heróis. Quando não veem isso em casa, pois os pais falam uma coisa e fazem outra, ser super-herói não quer dizer ser super rico e conseguir tudo. Ser super-herói para elas é ser autêntico e viver o que fala. E isso pode ser em alguma caverna, em algum lugar no fim do mundo, pode ser em uma cobertura, pode ser em algum lugar no campo com cavalos, seja lá o que for. Quando as crianças percebem que os pais vivem honestamente aquilo que dizem, então eles se tornam seus heróis, então eles se tornam suas referências normalmente. Se eles não encontram isso nos pais, então procuram personagens de quadrinhos, procuram algum astro do rock, astros de cinema, ou seja lá o que for. Na verdade, querem que sejam os pais. E essa é a nossa tarefa, trabalhar em nós mesmos. E tento deixar o resto de lado. Se é importante para mim que meu filho aprenda a ler cedo, mesmo sabendo que isso ocorrerá naturalmente, devo ler bastante. Se meu filho de 12 anos não quiser, não cabe a mim julgar. Quem sou eu para isso? Já dei o exemplo, não posso fazer mais. Se eu forçar agora, vou destruir isso. E a gente também não avalia o Ronaldo por quão bem ele sabe escrever corretamente. A gente não avalia o Einstein por saber escrever corretamente. Se ele sabe fazer gols, nunca avaliaríamos um testador pelo conhecimento de gramática inglesa. Como saber quando meu filho deve compreender matemática? Mas eu sei disso pela experiência. É isso que faz a diferença. Alguns dizem, será que ele vai aprender isso algum dia? Ele nunca vai ler. Isso nunca acontece. Isso simplesmente não acontece. Eu nunca vi isso. E eu acompanhei muitas famílias. O Cris acompanhou muitas famílias. Isso não acontece. Eles querem tudo se esse impulso de aprender não existir. Se esse impulso não parar, eles aprendem tudo isso. Sim, um aprende um pouco mais cedo e o outro um pouco mais tarde. Nem todos vão aprender a ler juntos, numa manhã de segunda-feira às 8h30. Aprendi com 4 ou 5 anos, meus irmãos só bem depois. E daí? Quando se apaixonarem e receberem mensagem no WhatsApp, vão pedir: mãe, lê pra mim? Não sei o que meus amigos escreveram. Te juro, seu filho vai aprender a ler. E assim, provavelmente mais rápido do que você conseguiria ensinar com qualquer técnica de aprendizado do mundo. Isso simplesmente acontece por si só. O problema é que geramos pressão e estresse. E esse é o ponto. O tem que rouba da criança a criatividade. Se você simplesmente deixar. Sendo sincero, seu filho tem 4 anos, certo? Sua filha? Sim, 4,5. Isso acontece o tempo todo. Papai, como faz isso? Por que é assim? Por que está ali? Deixa eu tentar. Quero também. Por que a água é molhada? Por que o céu é sempre azul? Não dá para desligar isso. E agora imagine se a instituição escola nunca entrasse na vida e nunca interrompesse essa curiosidade e essa vontade de aprender. Esse é o objetivo. E não precisamos fazer nada além disso. Quando o aprendizado de uma criança para, algo que já é natural nela, quando os pais dizem que o filho de 12 anos não quer mais aprender e não se interessa por nada, então eu posso te garantir, por mais duro que isso soe, que houve violência física e ou psicológica contra o seu filho. E isso por um longo período de tempo. Caso contrário, isso não acontece. É como quando um adulto para de comer ou de beber e basicamente quer morrer. Isso não acontece por causa da biologia. Algo externo precisa ter acontecido. Então, nenhuma criança tem a ideia de, a partir de hoje não quero mais aprender, a partir de hoje não quero mais comer. Isso não acontece. Deve ter havido algum tipo de violência. E eu sempre encontrei essa violência. Se ignorarmos essa violência externa, eles aprendem mais que nós. Meu pequeno, por exemplo, aprendeu a sentar sozinho de qualquer posição. Ele não me vê saindo rápido da posição de bruços para sentar, né? Não fico engatinhando no chão e mostrando para ele. Não sei de onde ele tirou isso. Ele senta com as costas tão retas, quando ele desce assim, tão retas que eu mesmo já nem consigo sentar tão reto assim. Eu não mostrei para ele como manter uma postura perfeita da coluna.
Nem mostrei muito para ele, e ele já faz isso. O Chris sabe como é com os filhos. Eles aprendem coisas que a gente nem imagina, e vice-versa. No fim, não sabemos quem nossos filhos realmente são ou o que querem para a vida. Nós somos quem acompanha. Precisamos de vínculo, não de educação, e o resto não é nosso trabalho. Agora mesmo, em vários momentos, eu realmente fiquei arrepiado. Meu lema é: os corações precisam pulsar mais forte do que as feridas. E você realmente me deu uma esperança incrível agora. Aqui no canal eu trato de muitos temas politicamente delicados e às vezes sinto que as pessoas estão um pouco amarguradas. Sempre falamos do velho e do novo mundo. Mas o que você acabou de descrever, a vibração no velho mundo, esse desejo de tornar o novo mundo melhor, elas devem ser tão altas que acabaremos preenchendo o novo mundo com mais criatividade, mais espaço para viver, entre outros. Conheci muita gente que só visita os filhos, dá uma passada rápida no fim de semana, mas isso não é uma relação de verdade. Como professor de ensino médio, sempre percebi uma coisa: não existem pais perfeitos, mas existem pais confiáveis. E essa confiabilidade cria estrutura, a estrutura cria liberdade, e a liberdade cria um crescimento saudável. Ou seja, exatamente o que você acabou de descrever muito bem. Cris, próxima pergunta. Que conselho você daria aos pais que acham tudo isso motivador e querem também ajudar a construir esse novo mundo positivamente? Já guardei um pouco de dinheiro e quero fazer isso, tirar um sabático de 2 anos e ter a oportunidade de vivenciar com meu filho um projeto de aprendizagem livre em algum lugar no exterior. Quais são as possibilidades dentro do sistema na Alemanha para tirar a criança dessa estrutura rígida por 1, 2 ou 3 anos, sem precisar cancelar oficialmente o registro de residência na Alemanha? Ah, Essa é, claro, uma pergunta super válida, mas que exige um pouco de conhecimento prévio. Então, por um lado, no contexto jurídico e legal, mas também de modo geral, para mim, o que essa vida sem escola realmente significa, porque uma coisa é tirar uma criança da escola ou nem colocá-la, mas outra coisa é o que vem depois. Como é o dia a dia sem escola, né? Isso significa que há dois grandes componentes envolvidos aqui e eu gostaria de ter uma resposta rápida para essa pergunta. Algo como: aqui estão 3 coisas. Faça isso rápido e então você estará livre do tema escola por 1 ou 2 anos. Não é assim, sempre são necessárias soluções individuais, também depende muito de onde você mora, em que estado você vive, como é a sua própria situação familiar. Existem tantos componentes que influenciam nisso, que seria, digamos, irresponsável eu simplesmente dizer aqui: faça isso, porque eu sei que para 80% das pessoas isso não funcionaria. Sim, e é por isso que sempre é importante para mim preparar as pessoas de verdade, em profundidade, dar a elas segurança, dar clareza, dar conhecimento, para que cada um possa reconhecer e decidir por si mesmo qual é o seu próximo passo. Sim. Eu acho que qualquer outra coisa aqui seria perigoso demais, digamos assim, e também não faria jus ao assunto porque é simplesmente um tema muito complexo. Mas uma coisa sobre a sua frase anterior que eu gostaria de dizer rapidamente é que nem eu nem Ricardo temos a intenção de lutar contra a escola de alguma forma. Acho que isso é muito, muito importante. Olha, para ser sincero, a escola não me interessa nem um pouco. Posso dizer isso com toda honestidade. Eu sei o que está errado lá, já me aprofundei bastante no assunto, mas isso não me interessa, certo? Existem escolas ótimas e professores excelentes, sem dúvida, e isso pode ser o que algumas crianças precisam. E também existem situações familiares catastróficas onde eu acredito que qualquer um percebe rapidamente que a escola pode ser um refúgio muito valioso. Sim, é importante dizer isso, pois caso contrário, muitos acabam vendo tudo de forma muito binária. E sim, por isso meu foco nem está nisso, isso nem me interessa. Eu simplesmente vivo completamente sem qualquer conceito escolar. E é exatamente isso que combina com a gente. E eu também acredito e vejo isso em muitos que já estão seguindo esse caminho, que isso realmente funciona muito bem para muita gente. Sim, mas não para todos. Sim, e isso é totalmente normal. Eu acho que no final das contas o que importa é a escolha livre. Sim, que o jovem e a criança decidam, vou ou não. Acho que isso é o mais importante para todos nós. Frequentemente vejo na mídia questionamentos como: o que eles querem afinal? Ou chamando-os de meninos maus. Inclusive, na minha página inicial, a primeira frase é: o que nós queremos? Está claro, quero liberdade de decisão sobre a educação. Se as pessoas optarem pela escola pública, isso deve ser 100% respeitado. Mas dizer: ei, só existe a escola pública, senão você vai para a cadeia. Isso é ruim e errado. Não pode ser assim. Quero que pais decidam com os filhos.
E se continuar assim como está agora, então é isso. Então aceitamos isso. E quando os pais me dizem, ei, temos uma ótima escola pública, gostamos de ir lá, eu não discuto nada contra isso. Eu parabenizo eles. Eu fico feliz por isso. Recebemos convites aos montes. Então provavelmente terei convites de escolas por toda a vida. Se estivesse tudo bem lá, não me chamariam. Não me importo se as escolas alemãs nunca mais me convidarem. Eu realmente não tenho nenhum problema com isso. O que defendemos, eu e o Chris, é a liberdade de escolha. E então veremos para onde vão. Sim, então tudo bem. E para mim ainda tem os pontos que eu digo. Educação. Educação básica deveria ser um direito humano, ou seja, todos deveriam ter acesso livre a isso. Acredito que o poder sobre a educação deveria ser descentralizado novamente. Que não seja um burocrata em Berlim decidindo como todas as crianças na Alemanha devem ser educadas, mas sim que possamos dizer, ei, estamos no Allgäu, no sul da Baviera. Outros dizem, já estamos perto da fronteira com a Dinamarca, são apenas diferenças. Isso não é igual, seja eu em Berlim-Mitte ou em algum lugar no interior de Baden-Württemberg. Isso é diferente. E ninguém sabe melhor do que a própria região o que ela precisa no momento. É assim mesmo. Sim, eu também não posso simplesmente ligar para uma pessoa desconhecida. Imagina só, eu ligo agora para o seu irmão, ou para a sua irmã, ou para a sua mãe e digo, olha, oi, eu sou o Ricardo, você nunca ouviu falar de mim, mas eu tenho um problema com meu filho. Como é que eu deveria lidar com isso? Hã? Ela nunca viu meu filho, não me conhece, não conhece a situação, nem sabe como lidamos com isso. Que besteira é essa? Isso significa que os pais, professores, diretores e as crianças dali precisam poder decidir de novo como as coisas devem ser ali. E se for uma escola pública e eles disserem que querem um pouco mais no sentido de escola livre ou um pouco mais no sentido de escola Montessori, então eles devem poder fazer isso. E se houver uma escola Waldorf e eles disserem que querem um pouco mais de estruturas estatais, então eles também devem poder fazer isso. Se todos concordarem localmente, como pode ser que uma pessoa estranha de algum lugar imponha lei sobre isso? Ou seja, a descentralização, a decisão livre e que isso seja um direito fundamental gratuito para todos, ao qual todos tenham acesso. E então veremos para onde as pessoas vão. Isso deveria ser assim em todos os lugares, inclusive na medicina, na minha opinião. Coloque toda a medicina no mesmo patamar e então deixe as pessoas decidirem para onde querem ir. Se houver um tipo que realmente só faz besteira, só prejudica as pessoas, então amanhã ela desaparece. Sabe, se os glóbulos, ou seja lá o que for, nunca tivessem ajudado, então amanhã isso desapareceria. Se a cura espiritual nunca ajudou, isso sumiria amanhã. Mas tudo tem sua razão de ser em algum lugar. As pessoas aparentemente escolhem tudo de alguma forma. Caso contrário, isso não manteria alguém vivo. Senão, isso não continuaria sendo espalhado o tempo todo. Por isso eu digo, livre escolha. E então sempre olhar, cui bono, a quem isso tudo beneficia. Quando falamos em frequência escolar obrigatória, envolve dinheiro ou funcionários? Então, o que eu ganho dizendo não vá para a escola? Eu não tenho uma escola para onde você possa mandar seu filho ou algo assim. Para mim, tanto faz. Isso não muda nada na minha vida. Ou em vídeos onde eu digo, pare de consumir açúcar, certo? Ou Cris e eu dizemos, ei, coma mais alimentos de origem vegetal ou mais produtos regionais. Para mim, tanto faz. Porque nós dois não temos nenhum produto para você dizer, sim, coma essa barra em vez daquela barra. Ou esse hambúrguer em vez daquele hambúrguer, certo? Essa é a nossa verdade. Cada um deve poder escolher livremente. E se alguém me disser, ei, o que vocês fazem com aprendizagem livre e tal, eu acho uma porcaria. Não quero isso. Então não faça. Não estamos te obrigando. Vivemos assim por acreditar ser o melhor para nossos filhos. Qualquer um pode ver isso. E então decidir por si mesmo. Também quer isso para si? Esse é o objetivo. Como disse, depois disso eu paro. Se na Alemanha o ensino livre, o homeschooling e a escola pública forem colocados no mesmo nível, então eu vou reduzir pelo menos 90% das minhas atividades lá. Para quê? Era isso que eu queria. E se as pessoas ainda assim não aceitarem isso ou não quiserem, para mim tanto faz. Isso é uma escolha livre. A livre escolha deve ser respeitada. Respeito isso em qualquer lugar. Ela usa ou não, vai à escola ou não, não é da minha conta. É o mesmo com religiões. Pratique sua religião do jeito que você quiser. Eu sou contra a imposição religiosa. Eu seria contra dizer, ok, isso vai ser incentivado, aquilo não vai ser incentivado. Ou podem falar em público ou não, ou me obriga a aceitar. Para mim, tanto faz. Tenho uma alimentação baseada em plantas desde que nasci. Se você comer o bife na minha frente, realmente não me incomoda. Mas me deixe comer como eu quiser. Vamos parar de dizer aos outros como eles devem viver. Vivemos do nosso jeito e falamos por quem deseja o mesmo. É para isso que temos o evento de 6 a 8, de 6 a 9. Agosto em Hesse. Para quem quiser,
E aqueles que acham a escola pública ótima, parabéns. Não, eu estou falando isso literalmente. Se alguém diz, meu filho é feliz lá, então mande mais 1000 rosas. Clica e sai daqui. Isso não é nenhum problema. Eu gostaria de voltar rapidamente ao ponto do Chris sobre o cotidiano, porque o cotidiano que vocês praticamente pregam é de máxima autorresponsabilidade, máxima autodeterminação. Será que é possível para um pai ou uma mãe realmente fazer isso? Será que alguém realmente quer fazer isso? Porque para isso, você teria que virar completamente o seu próprio modelo de vida de cabeça para baixo. Eu estou convencido de que os aprendizes livres vão dominar o futuro, com certeza. E se você olhar para o futuro com a inteligência artificial, com um clique do mouse, você tem toda a biblioteca de Alexandria à sua disposição. Antigamente, ou você era burro ou era de alguma forma abençoado. Mas hoje em dia o conhecimento também foi democratizado. Se digitar o prompt certo hoje, você terá muitas informações para usar como alavanca para você e seu negócio. Agora mesmo você falou que seu filho já está escrevendo o 19º livro. É assim, com a ajuda da inteligência artificial, ele senta de manhã e simplesmente começa a escrever? E você, como pai, lê tudo depois de novo? Como vocês celebram isso? Porque eu acredito que o cotidiano precisa, no final das contas, estar repleto de muitos rituais, de muitas coisas que podem ser celebradas repetidamente. Então, Chris fica lá com o chicote e obriga os filhos dele a fazerem isso. Eu sei disso. Estou te dizendo, é exatamente assim que acontece. Eu vi. Claro, porque se ela não continuar escrevendo, tem castigo. É claro. Eu posso te descrever isso de forma bem simples. Você acabou de mencionar rituais e também estrutura. Eu acho isso muito importante. É justamente isso. Aí a gente volta direto para esse cotidiano sem escola. O que é necessário para isso? Para mim, cotidiano sem escola não significa que a criança fica o dia todo largada por conta própria. Sim, é preciso ter uma estrutura, mas uma estrutura que combine com você. Sim, desde que seja adequada para a pessoa e não algo imposto artificialmente por mim ou por outros. Mas essa estrutura se cria sozinha quando temos rituais e também quando vivemos de acordo com o nosso próprio ritmo. Essas são as duas principais bases para uma estrutura cotidiana natural. Poderíamos aprofundar, mas não farei isso agora. E dentro desse contexto, sim, porque essa estrutura também oferece orientação e apoio, claro, também para as crianças, e tudo acontece de forma totalmente livre, sim. E então é importante entender que meus filhos fazem parte da nossa vida. Estamos tão acostumados a deixar as crianças em algum lugar, mandá-las para alguma instituição para que possamos fazer nossas coisas. Sim. E eu realmente me pergunto por que afinal temos filhos? Então, por que colocamos filhos no mundo se a maior parte do tempo só os deixamos com outras pessoas? Sinceramente, eu não entendo isso. Sim. E para mim, isso é o mais precioso do mundo. E provavelmente qualquer pai ou mãe confirmaria isso, diria sim, meu filho é a coisa mais importante da minha vida. Então eu me pergunto, por que você faz isso então? E aí surgem as crenças. Mas eu preciso, como vou pagar o aluguel? E olha, eu entendo tudo isso, mas nós já criamos aqui uma estrutura que ficou tão absurda, sabe? Que a gente realmente deveria se perguntar: eu quero continuar participando disso? E o que eu estou disposto, talvez, a deixar para trás, a mudar, talvez até a investir para criar um outro cenário para mim? Eu comecei essa jornada há 9 anos porque percebi que não queria viver assim. Esse não é o contexto em que eu entendo e quero viver a família. E nós criamos algo totalmente nosso, sem reservas financeiras, sem nenhum investidor ou qualquer outra coisa assim. Fizemos isso porque era importante para nós. E esse cotidiano acontece justamente em conexão, sim. Então, meus filhos fazem parte do nosso dia a dia e eles assumem muitas tarefas, sim. Então, mais uma vez, eu ouço muitos pais dizendo: um cotidiano com crianças ao meu redor o tempo todo, eu ficaria louco, sim, ou eu não conseguiria fazer nada. E eu vejo de outra forma, eu digo que não conseguiria viver essa rotina do jeito que vivemos, sem meus filhos. Então, neste exato momento, meus filhos estão ali na cozinha assando e cozinhando, sim, porque isso é uma grande paixão deles, o que eles criam ali, sim. Ontem minha filha disse, sei lá, estou com vontade de limpar o banheiro de novo, então ela vai lá e limpa o banheiro, sim. Sim, ou vão fazer compras, lavar roupa, todas essas coisas do dia a dia, isso não é separado. Meus filhos fazem parte disso, eles sabem por que isso é importante, eles percebem isso por conta própria, sim. Eles cresceram com essa responsabilidade, eles se veem como parte da nossa vida real, sim,
e eles querem fazer parte disso sim. Então, essas duas necessidades básicas que temos, uma delas é a de conexão. Gerald Hüther já esteve aqui com você como convidado e fala exatamente sobre isso. Uma necessidade básica é a conexão, sim. A outra é ter autonomia, querer fazer por conta própria, experimentar sozinho, criar sozinho, descobrir. E essas coisas são naturalmente impossíveis em um ambiente escolar. A escola representa a extrema heteronomia, ferindo profundamente ambos essas necessidades fundamentais. Em um cotidiano sem escola, isso ocorre de forma natural e espontânea, e assim, meus filhos são um enorme apoio em nossas vidas. Sim, assumem tarefas importantes, querem assumir essas tarefas e, além disso, podem se desenvolver de forma totalmente criativa, sim. E minha filha, já que você perguntou sobre escrever livros, às vezes ela acorda de manhã, acorda ao meu lado na cama, de repente se senta e diz: Eu preciso escrever, sim. E de repente ela pula da cama, senta na escrivaninha dela e escreve, escreve, escreve sim, porque teve uma ideia. Às vezes ela anda de bicicleta por aí, fica 3 horas sumida e volta com o livro pronto. Sim, foi criado nesse tempo. Muitas vezes, mas também tarde da noite, ela tem seus momentos criativos. Isso combina comigo, sim. Sou produtor musical, compositor, trabalhei mais de 10 anos profissionalmente nessa área. Nunca escrevi uma música às 8 da manhã, nunca. Sem chance, sim, eu ficaria sentado no meu estúdio por 3 horas e nada aconteceria, sabe? Não é meu horário, não é meu ritmo. Em vez disso, muitas vezes sou mais ativo ou criativo bem tarde da noite ou de madrugada, e isso também acontece com a minha filha. Então ela escreve até 2 da manhã e daí não faz diferença nenhuma. Ela vai para a cama quando quiser e acorda quando estiver descansada. Qual é o problema? Sim, o problema só surge por causa desses conceitos, porque de manhã você tem que estar na escola às 8 horas e assim por diante. E é todo esse estresse e pressão que não existe aqui em casa. Sim, há exceções em que é preciso ou se deseja acordar mais cedo. Minha filha mais velha, agora eu diria 5 vezes por semana ou de 7 dias, 5 vezes ela coloca o despertador porque ela tem tantas ideias durante o dia e diz: se não for assim, não dou conta de fazer todas as coisas. Sim, ela tem uma lista enorme do que quer fazer e à noite vê que não conseguiu realizar tudo. Mas tudo bem, amanhã de manhã eu posso continuar. Essa é a grande diferença. E o que acontece ali todos os dias não dá nem para imaginar. E também sobre tédio ou algo assim, nós também temos a questão das mídias, que seria outro assunto à parte. É nenhuma dificuldade e eu também tenho 4 pilares que levam a esse uso saudável, como eu chamo, das mídias. Mas são todas coisas que simplesmente acontecem naturalmente, porque as crianças têm esse espaço, sim, e porque eles têm a confiança de nós, pais, e claro, também porque eles têm tempo para se dedicar a essas coisas. Porque eles não ficam 6, 8 ou 10 horas diárias sob cuidados de outros. Sim. No que mais eu vou ter vontade? Aí eu chego em casa, talvez tenha mais uma hora livre e ainda tenho que arrumar meu quarto, claro que eu não vou querer fazer isso. Sim. E meus filhos simplesmente vêm, como ontem, né? Aqui está sujo, vou pegar o aspirador rapidinho e limpar, ou então eu esvazio a lava-louças. Assim. Isso é totalmente óbvio. Se hoje, Cris, se você tivesse a oportunidade de ser ministro da Educação, você teria um poder limitado, qual seria a primeira medida que você implementaria imediatamente? Responda de forma breve. Eu implementaria a liberdade total de escolha para todas as formas de educação. Sim, seja escola pública, modelo escolar alternativo ou até mesmo ensino domiciliar, que pode ser adequado para alguns também, mas também aquilo que eu vivo, ou seja, livre de qualquer conceito escolar. Essa seria a minha primeira ação oficial que eu realizaria em todos os lugares. E para você, Ricardo, a última mensagem emocional de encerramento. Agora, muitos professores estão nos assistindo, muitos pais estão nos assistindo que dizem, na verdade, estou prestes a desistir por dentro. Parece muito, muito bom. Mas qual seria, então, seu apelo final para essa pessoa, para aguentar de alguma forma a próxima semana de aula, ou para o pai ou mãe que sabe que o aprendizado livre é realmente o certo, mas que no momento ainda não consegue? Ter essa coragem, essa valentia de finalmente dar o próximo passo, nos dê um apelo esperançoso para encerrar. Muitos acham que ao criar uma nova escola, a utopia surge no dia seguinte. Mas eu afirmo, isso não é algo novo para você. Vou te dar uma imagem. O sistema escolar atual, nisso quase todos concordam, está indo a 400 km por hora rumo ao abismo, como um trem expresso. Está indo para lá, quer a gente queira ou não. Isso acontece, participando ou não. A cada ano vão mais rápido ao abismo.
Agora, frequentemente desejamos criar um trem expresso a 400 km por hora rumo à liberdade ou longe do abismo. Isso não acontece. No primeiro ano, você constrói um triciclo velho e enferrujado que range e ele rola bem devagar para fora da pista, indo embora naquela direção. E depois de 3 anos, você constrói uma bicicleta, e depois de 5 anos, você constrói um carro, e depois de 20 anos, você constrói um foguete. Permita-se essas transições. Talvez você possa dizer, ok, vou aplicar a técnica de aprendizagem quando eu travar. Diga, ok, nas férias de verão vou passar 2 semanas visitando unschoolers. Ou eu coloco meu filho de atestado por um mês e experimento como é fazer isso em casa. Ou me proponho a ler um livro por mês de quem vive assim. Faça transições suaves. Não mude tudo de uma hora para outra. Pouquíssimos conseguem isso. Você também não pode dizer para alguém que come McDonald's 3 vezes por dia: amanhã você vai ser vegano crudívoro. O cara vai querer se enforcar na primeira árvore. Isso simplesmente não funciona. E para concluir, sabe, ninguém veio de Marte e jogou a escola aqui para nós. Fomos nós mesmos. Nós 3 também participamos. Participar significa uns de forma ativa, outros de forma passiva. Seja como professor pagando impostos ou entregando os próprios filhos, todos participamos de algum modo. Aprendi que se você é gordo, pode emagrecer. Se é magro, pode engordar. Se você pôde construir o antigo com pressão, medo e punição, o que você pode construir algo novo quando tem uma visão clara, amor no coração e as crianças em suas mãos? E é para lá que vamos. Isso está acontecendo. Você pode frear, mas não parar. E a rapidez com que você chega lá, o quanto você contribui para isso, depende de você. Você pode dar o primeiro passo. E se isso for tirar algum medo das crianças? Conheci uma senhora de 84 anos, ela me ligou há 4 anos. 5 anos, o tempo às vezes se confunde. Ela simplesmente me ligou. Tem um número alemão e inglês. Atendi. Ela me contou que com mais de 80 anos cuidou do marido por muito tempo até ele falecer. Agora finalmente tem tempo. Ela sofreu muito com o sistema escolar. Minha primeira pergunta foi: de onde diabos ela conseguiu meu número de telefone? Eu apaguei ele de todos os lugares na internet. É exatamente isso que eu pensei e ela disse: eu achei bem fácil. Online. Legal, né? Uma senhora de cerca de 80 anos me disse: não vou construir mais escolas. Não serei mais uma reformadora. Sempre tive dificuldade em aprender línguas e achava que era burra e que não ia conseguir. Queria ir para o Canadá, mas faltou coragem por causa do idioma. Meus filhos e netos sofrem igual, pois sempre transmitimos esse medo. Eu vi como aprender línguas com você é diferente. Eu percebi que isso é muito fácil. E meus netos, e eu te prometo isso, não vão conhecer esse medo no futuro. Ela diz que esse é o passo dela, que ela vai passar adiante, e ela quebra isso na outra linhagem dela. Eu digo, isso é grandioso. Não espero que uma senhora de 85 anos construa 2 prédios escolares. Mas ela disse que quer fazer algo, e ela pode fazer algo, e é isso que ela vai fazer. E ela teve 1 ou 2 perguntas sobre como fazer isso com os netos. Eu disse, maravilhoso. Qualquer um pode agir em algum lugar. Como falei, pode ser freado, mas não parado. Vai acontecer. Eu acho isso tão incrível e queria só dizer rapidinho aqui, o que mais me dava medo era realmente a visibilidade. Eu comecei o canal há 1 ano e meio, começou de forma bem difícil, e olha só onde eu estou hoje. E eu realmente acho que a gente precisa passar do entender para o sentir, e o passo mais natural para sair um pouco desse medo é, de fato, o evento de vocês, que vai acontecer em breve. Porque aí você está nessa inteligência coletiva, você está cercado de pessoas que pensam como você está cercado de pessoas que talvez também tenham uma mentalidade parecida, você vai perceber que não está tendo pensamentos totalmente malucos. Na verdade, você troca ideias com os outros, e aí o medo realmente diminui bastante. Conte em poucas frases por que as pessoas devem ir ao evento em Hesse. Exatamente, teremos 4 dias inteiros juntos. Nunca fizemos algo assim antes. Vai ser incrível. De quinta a domingo, de 6 a 9 de agosto. E sim, teremos um bloco para cada um de nós por dia, eu e Ricardo. Cada um, é claro, com um foco um pouco diferente. Nossas competências principais também se complementam perfeitamente. Há tempo para troca de ideias e perguntas. À noite, talvez até tenha uma fogueira opcional para ficarmos juntos. Coisas assim. A alimentação está incluída. Você pode passar 4 dias com pessoas de interesses semelhantes, mergulhando nesses temas. Então, sim, como o Ricardo disse, tudo o que for importante para esse caminho será abordado. Não importa como ele será trilhado no final e para qual direção ele vai seguir. E eu acho que isso é extremamente valioso, sair dali realmente fortalecido, motivado e sabendo, ok, esse é o meu próximo passo.
Essa é a minha visão. E acima de tudo, também é possível fazer isso. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho isso incrível. Nós vamos colocar o link aqui embaixo, com certeza. Acredito que esses retiros educacionais, cercados de pessoas com a mesma mentalidade, são essenciais para superar estruturas rígidas e o medo. E então perceber que lá embaixo existe um mundo muito mais colorido, muito mais bonito do que aquele que, de alguma forma, você construiu sozinho na sua cabeça nos últimos 30, 40, 50 anos. Por isso, muito, muito obrigado pelas contribuições de vocês. Tudo de bom para vocês e suas famílias. Até breve. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Muito obrigado, Simon. Valeu mesmo. Obrigado.